Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Domingos, sou aluno do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, e monitor do Museu de Ciências, professor Antônio Carneiro, sob a orientação do professor Getúlio, também vinculado à mesma instituição de ensino. E hoje estou aqui para divulgar um pouco de ciências para vocês. Vem cá comigo. Hoje irei apresentar para vocês o experimento do pêndulo eletrostático, um dispositivo utilizado para detectar o excesso de cargas elétricas em um corpo. Mas para isso, vamos entender um pouco sobre o que é eletrostática. A eletrostática é a parte do eletromagnetismo que estuda as cargas elétricas em repouso, ou seja, sem movimento. Alguns fenômenos da eletricidade já haviam sido observados na antiguidade. Por exemplo, na Grécia já se tinha conhecimento de que, ao atritar o âmbar, que é uma resina vegetal fóssil, era possível atrair pequenos corpos. Então, a interação ela pode ser tanto atrativa ou repulsiva. E foram esses conceitos que levaram a Benjamin Franklin, em 1750, a estabelecer a convenção de sinais para as cargas. Então, hoje temos as denominadas cargas positivas e as cargas negativas, que podem ser observadas nos corpos. Sabendo disso, pessoal, podemos transferir essas cargas para outros corpos através de um processo chamado eletrização por atrito, produzindo um desequilíbrio na distribuição das cargas, ao qual irei mostrar nesse experimento. Sabemos ainda que a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, e pela lei de Coulomb, em um processo que envolvam cargas, essas cargas estão sujeitas à ação de uma força com uma certa intensidade, que varia conforme os sinais das cargas. Essas observações permitiram descrever a lei de força para a interação eletrostática, que ficou conhecido como a lei de Coulomb. Então, pessoal, eu apresento a vocês o pêndulo eletrostático, um dispositivo que possibilita a detecção do excesso das cargas elétricas em um corpo. Com esse experimento, iremos discutir alguns conceitos referentes à interação das cargas elétricas através do processo de eletrização por atrito e indução eletrostática. Então vamos lá os materiais para a confecção do pêndulo eletrostático. Então precisamos de uma haste de madeira, como vocês podem ver na imagem, que sirva de suporte. Um pedaço de linha de costura, que vou utilizar para suspender a bolinha. Importante que seja de material não condutor. Uma bolinha de isopor envolto por um pedaço de papel alumínio. Um canudo de refrigerante que possa ser atritado. E um pedaço de papel toalha para atritar o canudo. Então, vamos ao nosso experimento. Vem cá comigo. Então, pessoal, primeiramente vamos atritar o canudo com papel toalha. É importante que a gente use um pedaço de papel no canudo para não tocá-lo diretamente com as mãos, para não descarregá-lo. Essa observação é importante, pois ao tocar o canudo diretamente com as mãos, a carga elétrica ela poderá se escoar para a terra através do nosso corpo, pois nossa pele, umedecida pela transpiração, é boa condutora. Então, irei atritar o canudo, com papel toalha e, em seguida, irei aproximá-lo da esfera de papel alumínio e a gente vai ver o que vai acontecer. Como vocês podem ver, a esfera ela se sentiu atraída pelo canudo eletrizado. É importante observar que inicialmente a esfera de alumínio ela está eletricamente neutra. Isso significa que a quantidade de cargas positivas e negativas da esfera inicialmente são iguais. Então, quando aproximamos o canudo carregado da esfera de alumínio, ocorre uma separação das cargas na esfera, deixando ela polarizada.
A separação inicial da carga da bolinha sob influência do canudo chama-se indução eletrostática. Dizemos que um objeto está polarizado quando ocorre a separação das cargas positivas e negativas originais do corpo eletricamente neutro. Então, a esfera de alumínio do pêndulo eletrostática, quando está neutro, ele experimenta a ação de uma força elétrica e quando ele está carregado também. Estando neutro, ele vai sentir atraído pelo canudo e polariza, né? Ou seja, ocorre a separação das cargas positivas e negativas. Vou fazer novamente para vocês verem. Novamente, a bolinha se sentindo atraída pelo canudo, né? É importante destacar que na eletrização por atrito são os elétrons que se transferem de um corpo a outro. A sua carga é negativa, segundo a convenção historicamente adotada. E o sinal da carga adquirida por um corpo na eletrização por atrito depende da substância, né, com o qual é atritado. Então, pessoal, olhando por esse ângulo, se o canudo, ao ser atritado com papel toalha, ficar carregado negativamente, né, ao aproximar da bolinha, irá atrair as cargas positivas para a extremidade mais próxima do canudo, certo? E repelir as cargas negativas para outra extremidade da bolinha. Caso o canudo, ao ser atritado com papel toalha, fique carregado positivamente, ao aproximar da bolinha, irá atrair as cargas negativas para a extremidade mais próxima do canudo e repelir as cargas positivas para outra extremidade da bolinha. E em ambas as situações, acontece a atração entre o canudo e a bolinha, pois, como sabemos, partículas com cargas de mesmo sinal se repelem e partículas com cargas de sinais opostos se atraem. Outra observação importante é que para as cargas ficarem polarizadas, devemos aproximar o canudo da bolinha, sem tocá-lo. Caso essa bolinha toque o canudo, haverá uma transferência de cargas, cancelando assim os efeitos eletrostáticos que podem ser observados. Repetindo novamente o procedimento, ao aproximar o canudo da bolinha, as cargas se polarizam e a partir do momento que a gente afasta o canudo da bolinha, a carga elétrica da bolinha volta a zero, cancelando os efeitos das interações elétricas. Então, pessoal, esse foi um experimento de eletrostática. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!